Boa noite, irmãos queridos. Nós estamos chegando para mais um culto da Igreja Batista em Jardim Santana. Eu, pastor Eliakim, pastor titular dessa igreja, tenho tido o privilégio muito grande de chegar até a sua casa para juntos cultuarmos ao nosso Deus, juntos glorificarmos ao Senhor. E este mês, de forma muito especial, o mês de março, nós estamos aí com a campanha de missões mundiais a todo vapor, os irmãos envolvidos, recebendo informações, vendo vídeos, recebendo mensagens, desafios, sendo desafiados para estarem envolvidos nesse tempo tão conturbado. Participar da campanha de missões mundiais é uma verdadeira alegria, o contentamento, sabermos que a obra do Senhor não para. E chegar na sua casa e encontrar você bem, isso nos deixa muito feliz, nos deixa muito contente em sabermos isso. Então hoje, nesse domingo, nós estamos com o culto na terça-feira próxima passada. Eu tenho certeza que vocês amaram o culto da noite, o estudo, as informações, vídeos impactantes foram passados com o propósito de você entender que vale a pena sim estarmos envolvidos e participando em missões mundiais, e todas as missões fazemos isso, e a Igreja Batista em Jardim Santana tem feito isso com muita alegria, com muito contentamento. Este ano temos versado a Junta de Missões Mundiais, tem colocado para nós a sua campanha, toda a divulgação sobre o tema Viva o Poder de Transformar. É forte o tema. Esse tema nos leva a fazermos uma reflexão profunda daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E também esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo de número 7, ele vem complementar esse tema fabuloso que nós temos aí. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, queridos irmãos, que coisa maravilhosa que completa este tema desafiador. Viva o poder de transformar. E só pode viver o poder de transformar se não houver covardia, medo de enfrentar o que está por vir. E nós enfrentamos o que está por vir porque nós sabemos que o Senhor tem estado conosco. Já que Ele está conosco, nós já anunciamos aí o culto desta noite bem voltado para missões. Então, nós vamos conversar com o Pai Celeste, nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Foi o Deus que idealizou missões para o mundo, ó Deus, quando ofereceu uma segunda chance de vida, uma segunda oportunidade. Na verdade, muito mais do que chance, muito mais do que oportunidade, o Senhor se deu por nós, oferecendo numa cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Morreu em nosso lugar. Louvado seja o teu nome por isso. Não existe demonstração maior de amor por missões do que esta, quando o Senhor ama o mundo de tal maneira que se dá, se oferece para que haja salvação.
E o propósito de missões é exatamente este, ó Deus, que o mundo seja salvo e nós edificados, a igreja fortalecida e conscientizada da grande responsabilidade que nós temos de pregarmos as boas novas no mundo inteiro até que Jesus Cristo volte. Nós fazemos isto orando desta forma e desta maneira. Fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já logo no início do culto, quando nos preparamos com uma música maravilhosa, eu quero pedir para que você continue aí louvando a Deus, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. E o Rubem Morgan, neste canto, Poder para Salvar, é uma música maravilhosa. Quando nós olhamos aqui o poder que transforma, este poder que transforma, exatamente como está aí nessa música do Rubem Morgan, cantando Poder para Salvar. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar a Deus com essa música. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor
do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Como é maravilhoso, né, irmãos, nós ouvirmos uma música que fala aos nossos corações. Todos, olha só o que nós acabamos de cantar, diz que todos necessitam de graça e de esperança. E o tempo que nós vivemos é um tempo como nós estamos precisando de esperança. Como nós estamos necessitando do perdão e da compaixão de Deus, como propôs a nossa Convenção Batista Brasileira para este ano de 2021. Ter compaixão pela graça de Cristo. E foi o que nós acabamos de ouvir, que nós acabamos de cantar. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva, de um Deus que age a nosso favor. E é maravilhoso quando nós podemos olhar e ver tudo isso. Então, seja bem-vindo a este culto com tantas expectativas para a sua vida, para a vida da sua família. Deus esteja abençoando, derramando graça e bondade sobre a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Vamos fazer algumas comunicações, trazer algumas informações para vocês, informações, olha, que alegra o seu coração. Nós precisamos trazer notícias que alegram o coração do povo de Deus. E é exatamente isso que nós vamos fazer essa questão. E vamos começar com uma fantástica, muito boa. Olha só, queridos irmãos, agora, durante este período de pandemia, este período que nós não estamos tendo o culto presencial, nós sabemos que muitas pessoas sentem falta, muitas pessoas gostariam tanto de ter um momento para olhar no rosto do irmão, para poder sentir a presença ali dos nossos irmãos. E eu quero lembrar para vocês que essa foi uma das decisões que nós tínhamos tomado numa das reuniões da diretoria e do corpo diaconal da igreja e que agora nós vamos colocar em prática. Olha só, todas as quartas-feiras nós estaremos realizando, queridos irmãos, uma ação de cuidado espiritual. E nós vamos iniciar pela terceira idade. Vamos iniciar para estes que muitos deles, inclusive, já se vacinaram. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Os primeiros que estarão recebendo a nossa visita são pessoas que já se vacinaram, né? E enquanto esses estão recebendo, outros estarão sendo vacinados e poderão também receber esta assistência espiritual. Estas visitas, num primeiro momento, nós estaremos fazendo às 19 horas. E por que às 19 horas da quarta-feira? É muito cedo? Sim, é cedo. Mas nós estamos vivendo um tempo de recolhimento. A partir
aqui em São Paulo, no nosso estado, a partir das 20 horas, não devemos ter nenhum tipo de atividade, não devemos estar nos movimentando de um lado para outro e principalmente fazendo uma reunião ou cantando, trazendo uma mensagem. Então nós vamos fazer isso até às 8 horas, como determina aí o que o nosso governador colocou. Então, 7 horas nós estaremos junto com esses irmãos, todas as quartas-feiras, estaremos anunciando sempre a casa, para os irmãos terem uma noção. Nesta primeira reunião, na próxima quarta-feira, nós já estaremos na casa da irmã Hilda. Isso, vamos na casa da irmã Hilda e nós vamos começar a escolher algumas casas que têm espaço grande, né? Que tem espaço onde nós não precisamos nos aproximar, não precisamos estar encostado nas pessoas. E a irmã Hilda tem lá uma garagem muito grande, onde nós poderemos ali da garagem passar uma mensagem de cuidado espiritual, de amor da igreja, estarmos cantando louvores para alegrar o coração dessas pessoas, e vai ser um momento muito especial. Sairemos aqui do templo da igreja às 5:45, às 19 horas estaremos chegando na casa da irmã Hilda e sempre estaremos anunciando a casa seguinte, o irmão ou a irmã seguinte que receberá esta visita na quarta-feira, esta visita de cuidado espiritual. E a campanha de missões mundiais, estamos aí com a campanha de missões mundiais. Nós temos divulgado material, vídeo, tema, divisa e principalmente alguns desafios estratégicos para atingirmos, nesse período tão difícil, atingirmos e ultrapassarmos o alvo que foi proposto para essa campanha, que a igreja votou. A igreja tomou a decisão de dizer: olha, esse é o nosso alvo, é isso que nós queremos para enviar para missões. Essa decisão foi tomada por todos nós, membros da igreja. Se foi uma decisão tomada por todos nós, irmãos queridos, então isto significa que todos nós vamos participar, todos nós vamos dar a nossa cooperação. E não tem faltado incentivos e orientação para isso. Vocês devem ficar aí atentos aos recadinhos que a nossa coordenadora tem passado de estratégias para a nossa campanha, né? Por exemplo, o primeiro recado que vocês já receberam aí é oferecendo a todos as famílias a oportunidade de se envolver, de participar dessa campanha. E a primeira forma que vocês estarão fazendo, por exemplo, a orientação, é você preparar. Você vai escolher, por exemplo, o país. Você escolhe lá o México, por exemplo, né? É lógico, você vai preparar um prato mexicano, isso, né? Você prepara, mas pode ser qualquer outro país, tá? Pode ser o Uruguai, a Argentina, né? Não importa, né? Pode ser até Israel. Você pode escolher um país e preparar um prato típico desse país, e o que você vai fazer de acordo com as orientações que você já recebeu. Você prepara este prato e vai colocar o prato que você fez no nosso grupo, no grupo da igreja, divulgando o prato para ele ser arrematado. Você primeiro coloca um preço no prato, né? Digamos, por exemplo, que o prato que você fez, sofisticado, você vai iniciar com R$15. Então, o próximo, por exemplo, alguém pode chegar e dizer: olha, eu quero este prato e dou 17. O outro chega e diz: não, eu vou dar R$20. E aí vai. Quem arrematar pelo maior valor estará recebendo
o prato na sua casa, né? Estará recebendo o prato na sua casa para você, junto com a sua família, degustar e, mais importante, você estará cooperando para missões mundiais. Então, é só participar. Comece a pensar nisso. É só durante o período da campanha, irmãos. Está indo muito rápido. Então, você já tem que pensar muito rápido, né? Pode ser tanto o prato salgado como o prato doce, né? Pode ser uma sobremesa deliciosa que você pode fazer para ser arrematado. Assim que o seu prato estiver pronto, fique tranquilo que a liderança da campanha de missões estará ajudando você a divulgar isso. Estará entrando e olha, irmãos, acabou de ser colocado o prato para ser arrematado, vamos lá, né? E vai fazer toda uma divulgação alegre, feliz, envolvendo todo mundo. Vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. Vamos só esperar quem é que vai fazer o primeiro prato, quem vai iniciar esta forma de se envolver tão gostoso nesse sentido. Mas a Gigi estará dando mais informações para vocês a respeito deste trabalho. Outra informação alegre, estou falando que nós temos informações alegres para vocês, porque informação triste a gente não precisa falar não, ela fica sozinha, tá? Então, nós vamos divulgar essas que são alegres. Ontem, no sábado, nós tivemos no Recanto dos Avós entregando, queridos irmãos. E só entregamos porque você cooperou, porque você participou. 0,5 tonelada de alimento. Foi levado 0,5 tonelada. Nesse momento de pandemia, a Igreja Batista em Jardim Santana abençoou o Recanto dos Avós, através do Ministério de Evangelismo e Missões, que fez uma campanha impecável nesse tempo difícil, como a igreja tem feito em tantas oportunidades, ajudado instituições, né? Quantas instituições a igreja tem ajudado através do Ministério de Evangelismo e esse ano, de forma especial, trabalhando com evangelismo e missões. Está vendo que notícias boas nós temos para vocês? Que Deus esteja glorificando a sua vida, abençoando a sua vida. Vamos continuar louvando ao Senhor, glorificando a Deus, porque nós estamos num culto alegre, num culto feliz na nossa casa e feliz com a nossa família. Na nossa casa, nos apresentando diante do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado acima de todas as coisas. Ouça essa música. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o
começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
por isso, depois de nós ouvirmos esta linda música, que nós podemos confirmar isso. Viva o poder de transformar. Nós vamos viver isso intensamente, este poder que transforma. E quando nós falamos do poder que transforma, nós estamos falando em transmitir a confiança no Deus que se fez presente em todos os momentos da nossa vida e que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Em Mateus capítulo 9, o versículo 37 e o versículo de número 38, trabalha para nós esse grande desafio de não ficarmos apenas nós como discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar e ver o desafio que está diante de nós. O desafio de irmos, continuarmos aquilo que Jesus Cristo colocou para nós fazermos. Até que Cristo volte, nós vamos fazer isso. Fazer discípulos para o Senhor Jesus. Tirar gente que está nas trevas e nós colocaremos na gloriosa luz. A luz bendita de Jesus. É isso que nós vamos fazer. E esse texto de Mateus 9 diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. É isto. Isto é viver o poder que transforma. Transformando vida, levando vidas a entenderem a grandeza do poder e da graça de Deus. E é tão bom, queridos irmãos, nós fazermos isso, nós termos certeza que o nome de Deus está sendo exaltado, o nome de Deus está sendo glorificado. Vamos separar mais um tempinho para orar pelos nossos missionários? E dentro desse tempo que nós estaremos orando pelo nosso missionário, já quero adiantar para você que hoje, nesse culto, nós estamos com a presença de uma das missionárias da nossa Junta de Missões Mundiais. Nós preparamos tudo para que ela pudesse estar no culto presencial. Não foi possível. Então, ela está aqui no culto que temos chegado até você, né? Através do canal, através do YouTube, chegado até você, e ela estará presente hoje, trazendo a mensagem, e eu quero que vocês estejam orando pela missionária Gabriela Mendes. Ela tem trabalhado aqui em São Paulo, pela Junta de Missões Mundiais. E já já ela estará chegando aí com uma mensagem desafiadora. Uma mensagem que estará abençoando ricamente a sua vida, abençoando a minha vida. Muito bem. Vamos agora convidar a nossa missionária para trazer a mensagem da noite, os desafios, dizer o que está acontecendo neste mundo de missões mundiais. Olha só que privilégio, queridos irmãos, nesta noite termos a missionária Gabriela conosco. E eu quero dizer nesse instante, aí, nossa missionária, a irmã Gabriela, seja bem-vinda, minha irmã. Deus esteja abençoando sua vida, que Deus esteja colocando no seu coração, e Ele já colocou no seu coração uma mensagem desafiadora para todos nós, e eu sei que Deus estará te abençoando ricamente, como irá abençoar toda a igreja a partir deste momento. Com vocês, a missionária Gabriela Mendes, da Junta de Missões Mundiais. Fale sobre o poder e a graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista em Jardim Santana. Eu me chamo Gabriela Mendes, sou missionária da Junta de Missões Mundiais, e para mim é uma alegria poder estar com os irmãos por meio deste vídeo. Eu quero agradecer à irmã Gigi pelo contato, também ao pastor Eliakim,
pela oportunidade e a cada um dos irmãos por me receberem. É um privilégio também, uma responsabilidade muito gratificante compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito no mundo. E eu quero convidar os irmãos para nós lermos juntos aí a divisa da campanha de missões mundiais deste ano. Os irmãos podem aí abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo 1,7, ou então também acompanhar aqui junto comigo este texto que diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Irmãos, esse verso então foi escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e ele nos fala sobre algumas características do Espírito de Deus que nos foi dado, e são características repassadas àqueles que se submetem à ação do Espírito, aqueles que se deixam usar por ele, e também são características fundamentais para que a gente possa cumprir a grande comissão, para que a gente possa testemunhar do Senhor Jesus. E então nós precisamos, irmãos, do poder que vem do Espírito. Poder aí não no sentido de domínio ou de autoridade, mas sim da capacitação, das condições que a gente recebe na força de Deus para continuarmos cumprindo a missão que Ele nos confiou, de testemunhar do amor dele. Precisamos também, irmãos, de amor para cumprir a grande comissão. Deus é a fonte de todo o amor e o amor é um dos gomos do fruto do Espírito. E quando nós nos amamos, quando o amor de Deus é visível em nossos relacionamentos, também é uma forma de testemunhar as pessoas. Quando nós amamos uns aos outros, as pessoas conhecem também e reconhecem o amor de Deus por meio disso. E é por meio do amor que nós podemos também enxergar o valor que cada ser humano tem para Deus. Portanto, quem ama, cumpre a grande comissão. Porque quando amamos alguém, desejamos também que essa pessoa receba as boas novas. O Evangelho é a mensagem das boas notícias, a notícia de que é possível ter uma nova vida com Deus, uma vida reconciliada por meio de Jesus Cristo e uma vida eterna nos céus. Então, quando amamos, também temos força para compartilhar isso com outras pessoas. E a Bíblia diz também que o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso que o Espírito que o Senhor nos deu não é de covardia ou de medo, mas sim de poder e de amor. E a terceira característica aí é o equilíbrio, também tão importante para o cumprimento da missão que o Senhor tem nos confiado, porque precisamos de sabedoria, irmãos. A mensagem é sempre a mesma, mas precisamos de sabedoria com diferentes estratégias, diferentes momentos para compartilhar dessa mensagem. E dessa mente sã, essa mente disposta a servir que o equilíbrio dado pelo Espírito de Deus traz a nós. Portanto, irmãos, este versículo é a base para o tema de missões mundiais, que ao mesmo tempo é um tema, mas também é um convite, é um desafio para cada um de nós, que é viva o poder de transformar. Não com o espírito de covardia, não por imposição, por violência, mas sim com o poder, com o amor e com o equilíbrio que vem do próprio Deus para cada um de nós quando nos deixamos usar por Ele. Pessoas transformadas vão alcançar e transformar outras pessoas também. E dessa forma o mundo vai sendo transformado pelo amor de Jesus. As pessoas vão enxergando a possibilidade de uma nova vida com Ele. E esse desafio, esse convite, então, irmãos, é para cada um de nós. A partir do momento que recebemos o amor de Deus, que já vivemos esse poder de transformar, devemos demonstrá-lo também, vivendo esse poder aonde o Senhor nos colocar, com as pessoas que Ele nos der para conviver. E nos últimos anos, então, o Senhor tem me chamado a viver o poder de transformar ali no continente africano, mais especificamente ali em Burkina Faso, esse país no oeste da África, é esse pontinho laranja aí que os irmãos estão vendo no mapa. Irmãos, para a gente entender um pouquinho mais sobre o contexto ali deste país chamado Burkina Faso, é um país onde tem mais de 70 povos e línguas diferentes. Desses 70 povos, irmãos, 42 povos são povos não alcançados pelo Evangelho. Isso quer dizer que são pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, ou então que uma parcela muito pequena ainda da população escutou a mensagem,
mas ainda não é uma quantidade suficiente de pessoas para que isso seja autossustentável, ou seja, para que o próprio povo pregue para o povo até que todos já tenham ouvido dessa mensagem. Um desses povos não alcançados pelo Evangelho é o povo Marcá da Fim, o povo com o qual eu tenho trabalhado lá em Burkina, que hoje tem já algumas igrejas plantadas, o Evangelho tem avançado e já tem ali as primeiras porções da Bíblia traduzidas para a língua Marcá. Tem os 4 evangelhos, algumas partes de Atos, também algumas partes do Antigo Testamento. Então nós rendemos graças a Deus porque o evangelho tem avançado aí no meio deste povo. Para os irmãos terem uma ideia melhor dessa questão de um povo não alcançado, uma vez eu estava numa aldeia com um grupo de jovens ali, conversando com as pessoas. Esse grupo de jovens era um grupo cristão, e num determinado momento nós perguntamos para um senhor: o senhor já ouviu falar sobre Jesus? E este senhor então disse: não, eu nunca ouvi. De qual aldeia que ele é? De onde que ele vem? E antes que a gente pudesse explicar ali qualquer coisa, esse senhor já estava chamando o filho dele: ô Ibrahim, meu filho, vem cá, traz mais uma cadeira aqui, traz mais um copo de chá, porque Jesus vai chegar para tomar chá com a gente. Então, aquele senhor, muito hospitaleiro, queria lhe oferecer uma cadeira para Jesus, mas na mente dele, Jesus ia chegar fisicamente. Ele nunca tinha ouvido falar sobre o Senhor Jesus, sobre o Evangelho. Naquele dia nós pudemos, então, compartilhar com ele. E essa é uma realidade, irmãos, que é muito diferente do Brasil, não é? Claro que no Brasil nós temos muitas pessoas que não seguem a Jesus, que não obedecem, mas é muito raro, não sei se tem alguém que vai dizer: não, eu nunca ouvi falar. E a realidade em muitos outros lugares, não só em Burkina, como em tantos países do oeste, do norte da África, do sul da Ásia, do Oriente Médio, é realmente um completo desconhecimento dessa mensagem das boas novas do Evangelho. Então há muito para a gente trabalhar e há muito para nós avançarmos. Falando mais um pouquinho aí do povo Marcá, irmãos, para a gente entender alguns dos desafios que têm acontecido por lá. Irmãos, uma das questões mais complicadas que enfrentamos ali no povo Marcá é a questão da desestrutura familiar. O país de Burkina Faso é um país de maioria muçulmana. Mais de 70% da população professa o islamismo, que é a religião dos muçulmanos. E os muçulmanos, os homens muçulmanos, podem ter até 4 esposas. Isso é considerado normal em qualquer cultura muçulmana. Porém, irmãos, a mulher Marcá, ela pode ter até 20 maridos. Provavelmente você levou um susto agora, né? Deve ter até arregalado o olho aí, porque eu também, quando tive essa informação, fiquei em choque. É muito difícil de compreender esse traço cultural. E aí, é claro, eu não estou falando dos cristãos Marcá, tá bom? Mas da cultura de uma maneira geral. A única questão é que essa mulher não pode se casar com 20 maridos ao mesmo tempo, mas ela pode ter até 20 casamentos. Então, se ela se casa em um local e por algum motivo esse casamento não dá certo, ela pode deixar este marido, este casamento, se mudar para outra aldeia e se casar novamente ali. Se ali não dá certo também, ela pode fazer isso de novo e de novo. Até 20 vezes, isso não é considerado imoral, não é considerado um problema na cultura Marcá. Além de todos os problemas morais e familiares por conta disso, imaginem os irmãos, as crianças que são frutos destes relacionamentos. Então, assim, o pai tem 4 esposas, a mãe a qualquer momento pode se mudar para outra aldeia, deixando ali a sua família, porque a criança só acompanha a mãe se ela é menor de 2 anos, porque ainda está sendo amamentada normalmente, ela vai com a mãe. Se ela for maior de 2 anos, ela fica ali com a família do pai. Mas, de qualquer forma, ela a qualquer momento vai estar separada ali ou da mãe ou do pai. Então, as crianças crescem muito sem referência de autoridade. Não existe, assim, uma grande preocupação com a criação da criança. A cultura, de forma geral, aí não só do povo Marcá, mas de Burkina Faso, não valoriza muito as crianças. Eles valorizam mais os idosos, o que é algo muito bonito também, mas acabam deixando as crianças aí em segundo, terceiro plano até talvez. Isso acaba tendo, irmãos, muitas consequências na alimentação dessas crianças. Porque imaginem, né? Não tem ninguém muito cuidando ali, então ninguém vê muito o que a criança está comendo, se comeu, se não comeu, o que ela comeu aquele dia. E, além disso, a alimentação, de maneira geral, em Burkina Faso, não é
muito rica, é uma alimentação de baixa qualidade, até pelas questões climáticas. É um país que está ali um pouquinho abaixo do deserto do Saara, então é bastante seco. Tem uma estação de chuva, sim, que dura cerca de 2 meses do ano, mas na maior parte, o cenário que a gente vê na maior parte do tempo é esse aqui que os irmãos estão vendo, ali o verde no topo das árvores, o solo bem seco. Então isso faz, irmãos, com que a alimentação também não tenha muita variedade. Acaba que o prato principal deles ali que eles consomem diariamente seria assim o arroz com feijão em Burkina Faso. É essa massa aqui que os irmãos estão vendo, que se chama tô. É uma massa de milho, tipo uma polenta, que a gente também consome no Brasil, mas eles consomem, então, essa massa de milho com algum tipo de molho, de folhas, de carne, de legumes. Mas, na realidade, na estação seca, acaba quase não tendo esse molho, muitas vezes, ou tem ali em pequena quantidade, e acaba não tendo para a criança também. Muitas vezes o que as crianças comem é apenas essa massa de milho. O prato todo completo é muito rico nutricionalmente, mas se a gente come ali só o milho, é aquele prato assim, no português bem claro, né? Ele vai encher a barriga, mas ele não vai nutrir de fato essas crianças. Então isso faz com que a gente tenha muitos problemas de desnutrição infantil em todo o país, e no povo marcar ainda tem essa questão que acaba agravando, que é a desestrutura familiar. Um parêntese aqui, irmãos, os pais e as mães marcás, eles amam os filhos, tá bom? Eles também têm o amor, quando os filhos ficam doentes, eles cuidam, eles têm preocupação, mas não existe muito essa perspectiva de vou cuidar hoje, vou alimentar bem meu filho hoje, para ele não ficar doente amanhã, ou para ele ter uma saúde melhor. Então, eles têm o amor, mas é de um jeito diferente. E com o tempo eu fui entendendo também que eles têm outras formas ali de demonstrar e de amar as crianças, mesmo que elas não sejam tão valorizadas assim. São alguns traços culturais, né, irmãos? Mas então, pensando nessa questão da desnutrição, nesse problema de insegurança alimentar ali de Burkina Faso, do povo marcá, temos desenvolvido ali em Burkina, irmãos, o projeto Pão Nosso, que é uma clínica de cuidados em saúde e em nutrição. Ali a gente recebe crianças desnutridas ou com risco para desnutrição, e algumas vão semanalmente, algumas vão quinzenalmente, fazemos ali a consulta, pesamos as crianças, medimos, vemos quem precisa de suplemento, e também trabalhamos com as famílias, porque o objetivo do projeto não é apenas doar ali o suplemento ou o alimento, uma farinha enriquecida, mas também encontrar junto com a família soluções e maneiras de aproveitar melhor os alimentos que ele tem ali à disposição. Além, então, dessa parte clínica, né, que a gente tem ali de atendimentos diários, nós também nos preocupamos muito com o aspecto espiritual, irmãos, e acompanhamos a família também nesse sentido. Cada criança que chega ali tem uma história, tem uma família, um contexto, então nós sempre procuramos saber qual é essa história e nós sempre pedimos também autorização para orar por essas pessoas. Eu digo autorização porque mais de 90% do nosso público ali na clínica não é cristão. Eles são ou muçulmanos ou então animistas, que são pessoas que praticam as religiões de feitiçaria. Então a gente pede autorização e ora ali com eles. E, irmãos, tem sido muito gratificante e muito inspirador ver como Deus tem aberto portas por meio da oração. Porque para um muçulmano não é natural falar com Deus. Muito pelo contrário, um muçulmano não crê que ele pode simplesmente conversar com Deus com livre acesso, como nós falamos com um pai que nos ama. Então, quando nós dizemos assim, nós podemos orar por você, com muita frequência a gente escuta, mas como assim? Orar? Você quer dizer falar com Deus, né? Isso mesmo, a gente pode? Olha, pode, mas você vai falar com Deus aqui agora, assim? Não precisa ir para a mesquita, que é o templo dos muçulmanos, ou não precisa ir aqui para o templo da igreja. Não, podemos falar agora. Algumas pessoas perguntam, mas você fala árabe? Como é que você vai orar se você não fala árabe? Porque para os muçulmanos a língua sagrada, a língua divina é o árabe. Então eles repetem ali frases em árabe e a maioria das pessoas em Burkina Faso não fala árabe, irmãos. Eles não estão entendendo aquilo que estão falando, mas pensam que é uma forma de se comunicar com Deus. Aquelas frases em árabe ali que eles vão repetir. E aí nós podemos dizer, não, a gente pode orar na sua língua, na língua do seu coração. Deus compreende essa língua. Aliás, não só ele entende, como foi ele que criou essa língua.
E um dia quando eu disse isso para uma senhora, ela, olha, esse Deus é esperto mesmo, hein? Ele criou a língua marcar, que interessante, eu não sabia que Deus podia falar minha língua. Então nós podemos orar ali. E também pelas crianças, é muito interessante. Muitas vezes, irmãos, a gente ora pela família e quando a gente diz, tá bom, agora eu posso orar aqui pelo seu filho, algumas mulheres já disseram assim, mas como assim orar pelo meu filho? Ele só tem 2 anos. Ou ele só tem 1 ano e meio, por exemplo. O que Deus tem a ver com ele? Né? Por que Deus se importaria com o meu filho? Então nós temos a oportunidade de explicar que Deus ama aquela criança, foi Ele que criou aquela criança. Sim, Ele se importa, Ele cuida, assim como Ele confiou a você para que você cuide também. E dessa maneira, então, nós vamos ali orando, acolhendo as pessoas por meio da oração. E nesse tempo todo, irmãos, desde 2013 que eu estou em Burkina, teve só uma vez que uma pessoa recusou a oração, mas mesmo assim, umas 3 horas depois ela voltou, dizendo, olha, podem orar por mim sim, é porque meu marido é muçulmano, eu fiquei com um pouco de medo, talvez ele fique bravo, mas eu quero sim que vocês orem. Então, nós louvamos a Deus por essa arma poderosa que Ele nos deu, que é a oração, e é muito bom ver como pessoas têm sido acolhidas ali por isso. A gente também, irmãos, ali no projeto, além da parte clínica, como eu já falei, temos uma parte de prevenção. Então, temos trabalhado também com palestras, com educação nutricional. É muito importante a gente evitar, né? É claro, quando assim uma casa está pegando fogo, a gente apaga o fogo, né? Mas é muito melhor não deixar a casa pegar fogo. Então, o nosso propósito, muito mais do que cuidar de crianças desnutridas, é também trabalhar para que elas não fiquem desnutridas. Então, temos trabalhado aí com sensibilização, conversando ali com as famílias, trocando receitas com as mulheres, para tentar entender. Tudo bem, mesmo que você não tenha todos os alimentos à disposição, tudo bem, o país é seco, não é tão fácil cultivar, mas o que a gente tem? Dentro desses alimentos, o que podemos fazer para melhorar? Quais são as misturas aí que vocês sugerem? E aí a gente vai trocando ideias, receitas e vamos aprendendo e caminhando junto ali com a comunidade. Também tem uma outra parte, irmãos, ainda nesse lado aí da prevenção, que são as hortas familiares, ali do Projeto Pão Nosso. Aí são algumas famílias ali trabalhando, aqui eles estão aprendendo ali como fazer adubos orgânicos que não vão estragar o solo. Nós começamos a perceber que é bem importante também que cada família tenha ali um espaço para cultivar alimentos. Por conta da questão climática, é difícil você fazer grandes hortas. Alguns lugares do país têm mais chuvas e é um pouco mais fácil, mas ali acaba ficando muito seco. Então, se você faz uma grande horta, isso pode acabar morrendo depois, né? Secando. Mas ali com a horta familiar são pequenos espaços, cada família ali cuida para ter alguns legumes, verduras, para poder investir na alimentação da própria família também. É uma forma para que essas crianças, famílias todas, né? Claro que a gente tem um foco na criança, porque até 5 anos é uma idade muito frágil para desnutrição, para doenças associadas, mas para que toda a família tenha, então, uma alimentação mais saudável. Eu quero compartilhar uma das histórias que aconteceram lá no Povo Marcar e no Projeto Pão Nosso, aqui nós estamos também no Povo Marcar, que é a história do Amidu, irmãos. É este bebê, eu digo bebê, na verdade aqui ele já tinha 2 anos e 4 meses, né? Então já não era mais exatamente um bebê, mas nós pudemos atendê-lo ali. A mãe dele estava em uma dessas palestras que eu falei que nós fazemos sobre nutrição, e ao final da palestra ela veio nos procurar dizendo, olha, eu acho que meu filho tem essa doença aí que vocês falaram, vocês podem ir lá em casa dar uma olhada nele? E quando a gente chegou, irmãos, um cenário muito difícil, assim, que a gente se deparou ali, porque o Amidu nessa época, como eu disse, tinha 2 anos e 4 meses, mas apenas 5,5 quilos. Ele estava muito desnutrido, as perninhas, assim, ele quase não ficava em pé direito, porque as pernas muito finas, os braços também. Ele tinha ali a barriga inchada por conta de vermes que tinham ali. Também estava com um quadro de anemia muito forte. E além disso, né, os irmãos podem ver aqui que ele estava ali sem roupas, muito sujo, chorando bastante. E quando nós começamos então a conversar com a mãe dele, que é a senhora Aminatá, essa senhora que está aqui, para tentar entender como é que aconteceu isso, né? Como é que o Amidu chegou nesse ponto. E então ela nos explicou uma série de questões. Ela tinha também muitos problemas de saúde, ela teve muitos problemas durante a gravidez.
e tinha algumas amarras também espirituais que a impediam de cuidar do filho. Ela se sentia muito culpada por isso, mas ao mesmo tempo ela não conseguia cuidar dele. Então ela nos pediu ajuda, dizendo: olha, me ajudem a cuidar do meu filho. E nós oramos ali com ela, falamos do amor de Deus, e então começamos a acompanhar o Amidu e também a família dele, sempre dizendo para a mãe: olha, nos ajude, nós vamos também ajudar a cuidar do Amidu, mas a senhora precisa estar conosco nessa caminhada. Então, irmãos, com muitos suplementos, com também modificações ali nas refeições da família, naquilo que a gente podia aproveitar melhor dos alimentos, e sobretudo com muita oração, porque é a mão de Deus que faz tudo, né? Ele usa a ciência aí, mas é ele que faz. Então, depois de 6 meses, irmãos, o Amidu estava desse jeito aqui, mais bochechudinho, já estava aqui em pé, quer dizer, não só em pé, na verdade, esse dia eu me lembro que a mãe precisou segurar aqui o Amidu, porque ele estava querendo correr, brincar com os amiguinhos, e é assim que nós queremos ver a criança, né? Correndo, brincando, feliz. E então, ele está aqui também, os irmãos estão vendo aqui, ele mais arrumadinho, né? Com as roupinhas limpas, mais cuidado ali pela mãe dele. E ele começou então a ganhar peso, a se desenvolver. E aí levou mais ou menos ainda quase 1 ano, irmãos, para a gente realmente dar alta para o Amidu e ele ficar fora do risco de morte por desnutrição. E foi para nós uma história assim de muita inspiração por vermos o milagre de Deus. Eu sou nutricionista, eu acho que eu até esqueci de mencionar isso. Então, por isso também o projeto todo com nutrição. Mas, irmãos, um estado como o do Amidu, eu posso dizer como nutricionista que é muito difícil de ser revertido. Então, a gente sabe que é a mão do Senhor. Realmente, o Senhor fez um milagre ali na vida dele. Mas não foi só físico, porque o amor de Deus alcançou e transformou aquela família. Muitas pessoas ali da comunidade, daquela aldeia, ficaram também impressionadas em como o Amidu melhorou e como a situação de saúde dele era diferente. E as pessoas da família também, igualmente. E a senhora Minatá, então, se integrou ali na igreja daquela aldeia. E uma das vezes, em uma das reuniões, ela estava ali e começou a agradecer por tudo que tinha sido feito pelo filho dela, por esse amor com que ele foi cuidado. Mas ela disse: olha, eu agradeço, eu só devia agradecer, mas eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu quero pedir que vocês continuem fazendo isso por outras crianças, porque existem muitos Amidus no mundo. E aquilo, irmãos, para nós, nos alcançou em cheio, assim, porque a gente sabe que ela tem razão, não só em Burkina, como em tantos outros lugares. Há muitas crianças como a Amidu que por diversos motivos enfrentam a fome, a desnutrição, a insegurança alimentar. E nós, como Igreja de Jesus, somos chamados também a responder a essas situações, a desenvolver ações de misericórdia, a mostrar o amor de Deus por meio desse cuidado. E então, irmãos, tem sido para a gente a inspiração, tanto do poder de Deus, como também uma inspiração para que a gente continue trabalhando e expandindo. E isso tem acontecido como Junta de Missões Mundiais. Temos trabalhado também, irmãos, além do Pão Nosso e além de vários outros projetos com nutrição, com o programa A Fome no Mundo. E eu quero falar um pouquinho para os irmãos sobre esse programa. Ele foi lançado em meados de abril do ano passado pela Junta de Missões Mundiais. A Junta sempre teve projetos com nutrição, no combate à fome, ao problema também da insegurança alimentar, mas o ano passado, né, como todo mundo sabe, veio aí a pandemia, a recessão econômica, uma situação muito crítica, no qual tudo foi agravado. Em tantos lugares onde a situação já era difícil, no Brasil também, ficou ainda pior, ainda mais complicada. Então a Junta entendeu ser relevante fazer uma campanha especial que depois se tornou em um programa, porque infelizmente o cenário é muito difícil e a situação ainda continua crítica. Então são ações especiais para esse período e também ações de desenvolvimento comunitário, são os objetivos desse programa A Fome no Mundo. Eu falei sobre o cenário desafiador aí, rapidamente alguns números só para os irmãos terem uma ideia, irmãos. Lá em 2018, um estudo mostrava 820 milhões de pessoas sofrendo com fome e insegurança alimentar. A insegurança alimentar é quando há o alimento para ser consumido, mas não existe em quantidade e em qualidade suficientes para uma vida saudável. Então, pensando lá em Burkina, por exemplo, as crianças até consumiam
ali algum alimento, mas muitas vezes era uma vez por dia, ou então só aquela massa de milho que não é nutritiva, ela sozinha. Isso acaba sendo, então, a insegurança alimentar. E 142 milhões de pessoas sofriam com a fome severa, que é quando alguém pode morrer em decorrência direta da falta de comida. Mas agora, irmãos, agora não, na verdade, no ano passado, esse número agora já está maior, infelizmente. A estimativa é que a gente tenha 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com fome e insegurança alimentar e 265 milhões de pessoas com fome severa. Quando a gente olha para os números, até assusta, né, meus irmãos? Realmente é um desafio gigante, mas é na dificuldade que o Senhor nos chama a viver o poder de transformar, como diz o nosso tema. Então, pela graça de Deus, a gente tem alcançado pessoas, né, com as suas ofertas, com as suas orações. Você tem ido a vários lugares do mundo e alcançado pessoas com doações de alimentos e também com outras ações. Tem algumas fotos aí em Moçambique, por exemplo, foi um dos países abençoados. São Tomé e Príncipe também, um outro país da África. Temos também o Níger, igualmente na África. O Níger, além da questão da pandemia, também sofreu com enchentes o ano passado. Muita gente perdeu as casas, perdeu as hortas. E nós pudemos, então, socorrer essas pessoas e abençoar essas famílias. A Colômbia também, irmãos. Quando a gente vem mais para a capital, as coisas são mais tranquilas, mas as comunidades indígenas sofreram e têm sofrido também com essa falta de alimento. E também a Venezuela, um outro país aqui da América Latina. Essa foto que os irmãos estão vendo é de uma das unidades do PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar da Junta de Missões, e as crianças estão aí, então, recebendo refeições também numa ação emergencial. Mas o propósito, irmãos, do programa A Fome no Mundo não é parar apenas na doação. É claro que a doação é importante, ela tem o seu lugar e ela é necessária, né? Quem tem fome tem pressa. Mas também queremos desenvolver ações que possam ajudar a comunidade a encontrar soluções, a enfrentar esse momento complicado. Então, temos acompanhado ali as comunidades também. Isso aconteceu, por exemplo, no Haiti, onde além das cestas e do alimento que o pessoal recebeu, ali a comunidade também, ali sob liderança dos nossos missionários, se mobilizou para fabricar máscaras, para instalar pontos ali de lavagem de mãos, que é tão importante, sempre foi importante a higiene, mas agora mais ainda nesse período de pandemia. Então a comunidade toda ali tem sido abençoada pelas ações da igreja naquele local. Em São Tomé e Príncipe, também em várias comunidades de Moçambique, temos trabalhado com educação nutricional. Então foram produzidos vídeos sobre aleitamento materno, nutrição, aproveitamento de alimentos, alimentação infantil. E nós temos compartilhado isso, então, com líderes, e esses líderes têm compartilhado com outros, multiplicado essa informação, para que mais gente possa conhecer melhor o alimento, e dessa forma é mais fácil que a comunidade busque, então, a sua segurança alimentar. A gente tem aproveitado aí a tecnologia, mesmo não estando, claro, em todos esses países, mas aí via Zoom, pela internet, a gente consegue chegar a muitos desses lugares. Também na Venezuela, temos trabalhado ali com capacitação, também com avaliação nutricional, para entender aonde está a situação mais crítica, porque na Venezuela, irmãos, mais de 70% das crianças até 5 anos estão em estado de desnutrição. Então lá, mais do que em qualquer outro lugar, temos focado nas crianças, primeiramente nas crianças ali que estão matriculadas nos PEPs, onde a situação é mais grave. Então avaliamos ali para que pudéssemos fazer as ações emergenciais. E além, então, das refeições que têm chegado ali para as crianças do PEP, ali a gente tem trabalhado também com a farinha enriquecida, que a gente chama carinhosamente de fé. Então, podemos dizer ali, pela graça de Deus, com o apoio dos irmãos, temos levado a fé às crianças da Venezuela. Essa fé é um suplemento alimentar, irmãos, uma multimistura, uma mistura de vários elementos ali que formam uma farinha, e essa farinha, então, é acrescentada nas refeições dessas crianças, para que a refeição, essa arepa, por exemplo, que essa linda criança aqui está comendo, é um pãozinho de milho, muito típico ali da América Latina, e então, quando a gente mistura a farinha enriquecida na arepa, a refeição se torna mais rica nutricionalmente, mais equilibrada, e a gente tem ouvido
testemunhos de melhora real na saúde dessas crianças, na disposição, e nós louvamos a Deus pelo uso ali da fé, da farinha enriquecida, que tem sido um importante instrumento no combate, na prevenção à desnutrição infantil. Irmãos, eu queria colocar aqui como que é possível participar dessas ações. Certamente tudo começa, tudo passa e tudo termina com oração. Sem oração nada fazemos. Então eu quero convidar os irmãos para intercederem, tanto pelo Pão Nosso, como pela fome no mundo, por esses países todos sobre os quais a gente conversou nesta noite. E o irmão pode então se cadastrar lá no site da junta, que eu vou mostrar daqui a pouco, no PIM, que é o Programa de Intercessão Missionária. Dessa forma, você vai ser um intercessor oficial, vai receber notícias ali, tudo que estiver acontecendo no campo, você vai ser informado até para orar com mais conhecimento de causa, né, digamos assim. Você pode também participar do PAM, que é o Programa de Adoção Missionária, destinando ali a sua oferta de amor para um projeto ou para algum missionário. E falando especificamente do A Fome no Mundo, tem esse site que foi criado pela Junta de Missões Mundiais, está aí na tela, né? afomenomundo.org.br. Nesse site os irmãos podem encontrar muitas informações sobre o projeto, mais fotos, mais imagens, mais cenários, até do que eu expliquei aqui hoje. E lá também os irmãos podem fazer a sua doação, a sua oferta de amor, que será destinada exclusivamente para as ações do A Fome no Mundo. Tem também aqui o Pix da Junta de Missões Mundiais e também um número de WhatsApp para os irmãos estarem em contato, poderem perguntar sobre algum projeto. E aqui tem as nossas redes sociais, é a forma da gente estar aí mais conectado, dos irmãos terem todas as informações que precisarem também. Tem aí o site, Facebook, Instagram, YouTube, estamos aí em todas as redes também. Eu quero novamente agradecer aos irmãos por essa oportunidade. Foi um grande prazer estarmos juntos e eu quero orar com os irmãos, então, para nós encerrarmos esse momento da palavra. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade preciosa de falarmos sobre o que o Senhor tem feito no mundo e também de sabermos, ó Pai, que temos o privilégio de participar contigo como tua igreja. A missão é do Senhor, mas o Senhor nos chama a participar dessa missão, seja indo fisicamente, seja ofertando, seja orando, seja mobilizando, mas todos nós que já fomos alcançados pelo teu amor, temos também o privilégio de multiplicar, de compartilhar esse amor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria, para continuarmos fazendo parte daquilo que o Senhor tem realizado em tantos lugares do mundo. E eu quero pedir que o Senhor abençoe, ó Pai, a Igreja Batista em Jardim Santana, abençoa, Senhor, cada membro e faz prosperar para a glória do teu nome as ações dessa igreja, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, ou como a gente diz na língua marcá, Alaka Dubai. Que Deus te abençoe. Um abraço, irmãos. Ah, irmãos, como nós estamos felizes depois de nós termos ouvido desafios maravilhosos. Quanto desafio a junta tem para realizar e está contando com a igreja. E nós estamos chegando ao final do culto, depois de uma mensagem como essa, é finalizar esse culto para continuarmos fazendo missões e alegrando nosso coração, né? Realizando a obra de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que a graça do Senhor esteja com você. E nós podemos sim terminar esse culto dizendo que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações infindáveis do Santo Espírito de Deus, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Uma semana abençoada, irmã Gabriela Mendes, nossa missionária. Obrigado, minha irmã, pela forma que a irmã nos abençoou nessa noite, neste culto online, e chegou a muitas vidas o seu testemunho, a sua palavra. Que Deus abençoe e que Deus esteja com a irmã e com a sua família. Encerramos o culto ouvindo esta linda música.
da campanha de missões mundiais. Fique aí com a música da campanha, alegrando o seu coração. Domingo nós estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Até, queridos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Jesus é poder.